Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim. Salve, salve, internautas queridos da Top News. É Ciência Brasil. E hoje a gente vai falar de vida e evolução de uma maneira muito tranquila. Vida e evolução. Pois é, minha gente amiga, é preciso que vocês saibam que os seres vivos podem se reproduzir de diferentes maneiras, com ou sem a participação de outro indivíduo, gerando poucos ou muitos descendentes. A reprodução tem como finalidade garantir a perpetuação da espécie, certo? Na espécie humana, as questões relacionadas à sexualidade envolvem não só fatores de natureza biológica, mas também, minha gente amiga, cultural e psicológica. Nesta aula você vai entender melhor como as espécies se reproduzem e, em especial, as várias dimensões da sexualidade humana, ok? A reprodução é o que garante a sobrevivência das espécies. Sem a reprodução, a espécie não iria sobreviver, certo? Bem, vamos lá então, né? Reprodução dos seres vivos. A gente já começa falando do paramécio. Olha, paramécio. Quando se fala em reprodução, é bem comum vir aí à nossa mente um casal de animais e seus filhotinhos. Essa é uma das formas de reprodução existente, certo? A reprodução sexuada, ou seja, a reprodução em que dois indivíduos de sexos diferentes originam um novo indivíduo, ou novos indivíduos, certo? É natural que logo nos lembremos desta forma de reprodução, afinal, somos frutos de um processo de reprodução sexuada. No entanto, seria esse o processo reprodutivo mais comum na natureza? O que você acha? Os seres unicelulares, como os protozoários, mostrado aqui na fotografia, os protozoários aparecem se reproduzindo de maneira sexuada como os seres humanos? São muitas as perguntas que podemos fazer sobre reprodução. Como, por exemplo, que tipos de reprodução existem? Plantas e animais se reproduzem da mesma forma? Quais são os mecanismos usados pelos seres vivos para se reproduzir? Como pode ter evoluído tais mecanismos? Pois é, a gente vai saber tudo isso na nossa aulinha, certo? Mas antes, a gente vai fazer, sabe o que, minha gente amiga? Temos aqui, ó, a eletromicrografia, o nome lindo, eletromicrografia de um paramécio, tá vendo? De paramécios. E o que é eletromicrografia? Gente amiga, também chamado de micrografia eletrônica, é uma imagem obtida pela fotografia da imagem da tela de um microscópio eletrônico de varredura. Isso é eletromicrografia, certo? Observe aqui, tá vendo aqui? Note aqui nesse cantinho, no canto inferior, esse canto inferior aí, onde tá a seta, tá vendo? Há um paramécio ali, gente, com dois núcleos. Esse material aí mais escuro aqui, ó, tá vendo? Dois núcleos. Ele está sofrendo uma forma de reprodução, E aí, a gente teve um aumento, sabe de quanto? 800 vezes. Viva o microscópio! 800 vezes. Microscópio de varredura. Paramécio, para quem não conhece, é um protozoário. Bonitinho, né, gente? Olha ele aí. Protozoário, paramécio. Ele tem um tipo de reprodução que a gente vai falar mais tarde, certo? Mas de antemão, nessa foto aí, ó, fotografia, tá mostrando um paramécio com dois núcleos. Alguma coisa aí de interessante. Eles estão sofrendo aí uma forma de reprodução. Aí assim, para o vídeo não ficar longo, são vídeos curtos, a gente vai dar continuidade, a gente para em reprodução sexuada e assexuada, que a gente volta a falar no próximo vídeo, certo?
a reprodução e a perpetuação das espécies. A reprodução é uma atividade importante para a perpetuação das espécies. Perpetuação para a manutenção das espécies através da reprodução, para a multiplicação das espécies. Então, a reprodução é uma atividade muito importante para que a espécie continue. Ela permite que novos indivíduos sejam gerados continuamente. Essa renovação que acontece nas populações geralmente provoca aí o aparecimento de indivíduos com características diferentes das de seus progenitores, certo? Essa variabilidade, olha o termo, variabilidade dentro da população é muito importante, como a gente vai ver aí nos próximos vídeos. E o que é variabilidade, Dai? Gente amiga, é o conjunto de variações que podem existir nos indivíduos de uma população. Por exemplo, dentes maiores, dedos mais longos, frutos mais doces. Entendeu, gente? Pois é, maravilhoso demais. Nos seres vivos, minha gente amiga, os seres vivos estão sujeitos aí a condições impostas aí pelo ambiente. Ou seja, existem mudanças ambientais que podem fazer com que o organismo que antes sobrevivia em um determinado local tenha mais dificuldades em sobreviver no mesmo ambiente diante dessas mudanças, ok? Vejamos um exemplo. As mariposas têm hábitos noturnos e por isso costumam durante o dia repousar sobre troncos de árvores. Desse modo, elas ficam vulneráveis ao ataque de predadores. Muito bem. Contudo, minha gente amiga, mariposas com a coloração similar à dos troncos em que repousam tendem a passar despercebidas pelos seus predadores. Essa capacidade de se misturar ao ambiente é, portanto, uma característica importante para a sobrevivência dessas mariposas. A essa característica que melhora a capacidade de sobrevivência e de reprodução de um organismo em um determinado ambiente, a gente chama de adaptação. A adaptação pode ser evidenciada em uma estrutura do corpo, na produção de certas substâncias ou até mesmo em um tipo de comportamento, certo? Uma ocorrência observada na Inglaterra durante a Revolução Industrial, no século XIX, permite esclarecer este fato. Nessa região, era comuns mariposas com cor clara, uma vez que os troncos das árvores também tinham essa característica, devido aí à presença de líquens. O que são líquens? São associações entre fungos e algas. Associação entre fungos e algas. Ou entre fungos e cianobactérias, na qual ambos os seres vivos se beneficiam. Então, minha gente amiga, com a industrialização, houve um aumento na emissão de poluentes e fuligem das chaminés das indústrias também. Isso fez com que essa fuligem das chaminés se dispersassem e se depositassem nos troncos, matando os líquens e tornando os troncos mais escuros. Essa mudança, por sua vez, favoreceu as mariposas que tinham a coloração mais escura e, com o tempo, elas se tornaram predominantes na população de mariposas da região, ok? Dessa forma, é possível perceber como as adaptações existentes nos seres vivos estão sujeitas às condições impostas pelo ambiente, certo? Olha aqui esta foto, dê uma olhadinha. Em um tronco com líquens, a mariposa de cor clara, que é aquela ali, ó, se confunde com a coloração do ambiente, ok? No entanto, em um tronco mais escuro, a situação se inverte. A mariposa mais escura
fica menos evidente em relação à mariposa de coloração clara e se torna aí menos vulnerável ao ataque de predadores, ok? Gente amiga, eu tenho algo a falar antes de terminar essa parte. Presta atenção. A essa sobrevivência dos indivíduos adaptados às condições impostas pelo ambiente, os naturalistas ingleses Charles Darwin, certo? Que nasceu em 1808 e morreu em 1882, e Alfred Russel Wallace, que nasceu em 1823 e morreu em 1913, de maneira independente, seus dois saberes que estavam fazendo aí a mesma coisa, que estavam estudando a mesma coisa de maneira independente, deram a mesma explicação. Diz o seguinte, que a questão da mariposa ali, ó, trata-se de seleção natural. Veremos esse conteúdo com mais detalhes, seleção natural, nos próximos vídeos, certo? Segundo a ideia de seleção natural, os seres vivos possuíam variabilidade, né? E o ambiente selecionavam os indivíduos com características mais vantajosas àquelas condições. Esses sobreviviam por mais tempos, né? Por mais tempo, e tinha chance de passar tais características para os seus descendentes, certo? E essa teoria é conhecida como, quem sabe? Isso, muito bem, evolução das espécies por meio de seleção natural, ok? Pode-se perceber a importância de existir variabilidade, pois, ocorrendo variação na população, há mais chance de existir indivíduos nela que possam estar adaptáveis às novas condições ambientais. Em ambientes em constante mudança, o processo de reprodução permite que surjam novos indivíduos que serão selecionados pelo ambiente, certo? Assim, tem outra coisa, minha gente amiga. A reprodução garante a perpetuação das espécies dos seres vivos. Ela também está intimamente ligada à evolução, certo? É por meio da reprodução que se formam novos indivíduos com características herdadas de seus pais, permitindo a variabilidade dentro da população. Essa variabilidade propicia que a seleção natural atue sobre uma gama de variantes que podem ser mais bem adaptadas a novas situações impostas aí pelo ambiente, ok? Mesmo a reprodução assexuada, que em geral originam indivíduos idênticos, podem, por meio de mutações, originar indivíduos com variações. Entender esses mecanismos reprodutivos nos principais grupos de plantas e animais contribui para a compreensão da evolução das espécies na história da vida na Terra, certo? Assim, essas aulas vão se iniciar com a apresentação da reprodução como forma de perpetuação das espécies e mostrando de que maneira está ligada à evolução, seja pela combinação de material genético dos diferentes progenitores, reprodução sexuada, seja pelo surgimento de mutações durante o processo reprodutivo, reprodução assexuada, certo? E também sexuada, Além disso, enfatizamos como a variabilidade nas populações é fundamental para que a seleção natural atue, selecionando os indivíduos mais bem adaptados às condições impostas pelo ambiente, certo? Então, gente, é muito importante que vocês, estudantes, percebam a importância de haver variabilidade nas populações e as diferenças fundamentais entre reprodução assexuada e reprodução sexuada, que a gente vai ver na próxima aula. Um abraço, estudem, porque vale a pena. Saudações pedagógicas, saúde e paz, que o resto a gente corre atrás. Se cuidem, viu? Beijo! Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento.